eu já quero deixar alguns textos bíblicos abertos para a gente navegar nesse grande encontro de hoje e caminharmos nesse propósito. Se você já puder abrir a tua Bíblia, no livro do profeta Daniel, capítulo de número 9, esse será o propósito dessa noite, e nós vamos ler aqui e meditarmos sobre essa profecia que a Bíblia tem para nós. Bom, como você sabe, o nosso propósito bíblico é esse: escatologia bíblica. A escatologia bíblica é o estudo das coisas futuras. Nós dissemos na semana passada, eu acho que não atrapalha nada aqui não, na semana passada nós falamos sobre o arrebatamento da igreja. Nós subimos, encontramos com o Senhor nos ares, está o Senhor sentado no trono sacerdotal, encontramos com Ele nos ares, vamos para o átrio, assim conhecemos o Senhor como Ele é. Aí Ele vem aqui para o tribunal, o trono chamado tribunal. Aqui não entra pecador, aqui é só salvo, e vai passar aqui as obras vão passar, vão queimar. Nós vimos aqui as 6 materiais que tem de obras, lembra lá? Ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, né? Os seis materiais que são as obras. Passadas das obras, a igreja, os santos, os remidos, que receberam as coroas, vão entrar aqui para as bodas do Cordeiro. Então aqui está o propósito de 7 anos de festa, 7 anos de celebração, enquanto na terra vai estar acontecendo esse último período, o período de 7 anos, que é tribulação e grande tribulação. Como nós já dissemos, está aqui desde o engano do pecado no Éden, está aqui a serpente, o engano, né? Ela estabeleceu aqui nos ares o seu trabalhar, mas o reino dela está na terra, ela manifesta aqui, e o que vai acontecer é que aqui ao final, você está vendo ela aqui, ó, ela vai recuperar aqui, vai sarar a cabeça. Lembra que ele está ferido, porque Jesus feriu a cabeça dela lá na cruz, né? Ela com a cabeça ferida, vai ser restabelecida a cabeça dela aqui, e está vendo ela aqui, ela está descendo para dar força aqui ao anticristo, e esse anticristo aqui no 3 anos e meio, começa a trazer uma grande tribulação sobre a terra. Os juízos de Deus se aplicam, as trombetas soam, os cálices vertem, tudo aqui acontece, um período de grande e extremada dificuldade. Esse tempo todo aqui, esse tempo dos 7 anos, esses últimos 7 anos que nós estamos dizendo de tribulação, grande tribulação, está no texto que nós vamos ler de Daniel, e é com esse texto que eu quero abrir aqui, para a gente poder falar sobre ele. O texto é Daniel, capítulo de número 9, versículo de número 24 ao versículo de número 27, e assim junto nós vamos navegar nesse propósito aqui hoje. Vamos lá, vamos ler o texto? Versículo 24 diz assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão e para dar fim aos pecados, e para expiar a iniquidade e trazer justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. E sabe, versículo 5, sabe e entende, desde a saída para a ordem de restaurar, e para edificar a Jerusalém, até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 72 semanas. As ruas e os muros se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Versículo 26. E depois das 62 semanas, será cortado o Messias, mas não para si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será como uma inundação, e até o fim haverá guerra. Estão determinadas as assolações. E ele firmará aliança com muitos por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isto até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Olha que texto fascinante para a gente meditar na noite de hoje. Vamos lá, vamos abrir esse propósito e falar sobre isso. A gente abre com o primeiro versículo, que é o versículo de número 24. Bom, se você está com a tua Bíblia aberta, eu vou te pedir para grifar isso.
Eu fiz alguns grifos aqui no texto bíblico do versículo 24, justamente para você acompanhar o que eu quero falar aqui hoje. Olha o que ele diz então o profeta Daniel. Serão 70 semanas que estão determinadas sobre o teu povo. Quem é o povo de Deus? Israel. Israel é o povo de Deus. E sobre a tua santa cidade, qual é a cidade do Senhor? Jerusalém. Não, você sabe, essas 70 semanas são ou estão determinadas sobre quem? Sobre Israel e Jerusalém. Claro, até aqui no texto. Para cessar a transgressão e para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade e trazer justiça eterna e selar a visão e a profecia e para ungir o Santíssimo. Olha o que ele quer dizer aqui, que sobre Israel e Jerusalém estão determinadas algumas coisas, e estas coisas acontecerão em 70 semanas. Essas 70 semanas são sobre Israel e Jerusalém. Para que essas 70 semanas? Para dar fim, para acabar com as transgressões, com os pecados, para expiar a iniquidade, para trazer justiça eterna. Olha o que ele diz agora, eternidade. Aqui se fecha o tempo da eternidade. Então ele diz, para zerar esse tempo, e selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. Essa unção aqui é a unção de rei. É o propósito que se cumpre lá no início de Samuel, que vai se cumprir aqui então, reconhecendo Cristo como rei. Por isso que para Israel começa-se o evangelho do reino, o reino de Cristo, o reino do Senhor. Aqui ele será coroado rei. E aqui o seu evangelho, o evangelho do reino, será pregado a todas as nações, então virá o fim. Olha, aqui se aplica o texto de que então verá o fim. Ele está falando depois que ele for ungido rei, quem? Cristo, reconhecido no mundo, toda criatura conhecerá, todo joelho se dobrará, porque o evangelho do reino está sendo pregado. Sendo pregado, ele é rei, o Senhor assume a sua posição, e aqui começa a governar sobre esse tempo. Mas para a gente deixar muito mais claro sobre isso, é que nós temos como referência que as semanas ditas no texto bíblico são semanas de ano. Vamos lembrar lá de Jacó, quando ele vai trabalhar por Raquel? Ele vai dizer claramente, trabalha para mim uma semana, que nós sabemos são 7 anos. Então, uma semana, 7 anos. Então, o que o texto quer dizer para nós? Que esse tempo todo, da profecia do profeta Daniel, no capítulo 9, versículo 24, são de 70 semanas, ou seja, 490 anos. Então, em 490 anos, vai acontecer isto. Isto o quê? Ora, em 490 anos, vai acabar. Vai vir o fim da iniquidade sobre todo esse povo. Bom, se a gente entender isso até aqui, a gente precisa caminhar agora para o segundo período. Lembrando que essa unção aqui do rei é para o milênio. Aqui abre-se depois dessa unção a era milenial, 1000 anos com Cristo, para depois vir a restauração, ou o final chamado de séculos dos séculos. Mas vamos passar para o versículo 25? Vamos caminhar no 25 para a gente falar sobre ele. Vamos lá, olha aqui. Agora ele começa a explicar quando começa a ser contado os 490 anos. Está no versículo 25. Sabe e entende. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe, haverá quantas semanas? 7 semanas. 7 semanas. Vamos lá. E 62 semanas, as ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. O versículo agora, 25, já nos diz, 7 semanas, mais 62 semanas, que total dão 69 semanas. 69 semanas. Deixa eu tentar te explicar isso aqui, para você caminhar comigo com mais clareza até aqui. Quando nós falamos desse período aqui,
de 69 semanas, nós estamos falando de um período em que Deus resolveu dar a ordem para o povo. Porque quando Daniel recebe esta visão, aonde Daniel estava? Estava cativo, lá na Babilônia, 640 quilômetros de Jerusalém, estava preso. Deus visita ele no meio da sua oração e diz: Daniel, deixa eu te contar como vai ser o final das coisas, deixa eu te revelar como se terminarão as coisas. Da ordem que eu vou dar, para que vocês saiam daqui e vão para Jerusalém restabelecer, lembra lá de Neemias, de Esdras, Zorobabel, quando eles vão voltar para Jerusalém, reedificar Jerusalém, até que tudo isso aconteça, serão 7 semanas. Qual o tempo das 7 semanas? O tempo das 7 semanas são 7 vezes 7, 49 anos, ok? Durante 49 anos, vocês vão sair daqui e vão edificar aí a Jerusalém. Jerusalém vai ficar novamente reedificada. Segundo os historiadores, isso aconteceu por volta do ano 445 a.C. 445 a.C. vai acontecer essa ordem para restabelecer. Muitos dizem que aconteceu dia 14 de março. Não sei se é verdade, mas muitos dizem que aconteceu dia 14 de março de 445 a.C., essa ordem, a ordem de Deus, para que pudesse então irem e restabelecer. E ele diz que esse restabelecer serão em tempos angustiosos. Você lembra como foi esse tempo aqui? Como é que esse povo fazia? Lembra lá de Neemias? Lembra lá de Esdras, Zorobabel? Lembra como eles faziam lá? Que era uma espada numa mão e a colher de pedreiro na outra, edificando o muro e vigiando, porque tinha Tobias, Sambalate. Foi fácil, irmão. Imagina você construir um muro e tem que dizer assim, eu brigo com uma mão, mas não paro de construir na outra, né? Não posso parar a obra que eu estou fazendo. E nesse tempo que ele vai caminhando, fazendo essa obra acontecer, o texto diz mais, que passado estas 7 semanas, viriam 62 semanas. Essas 62 semanas que viriam sequencialmente, elas viriam para mostrar o quê? Ele diz, até o Messias, ou seja, até a morte de Cristo. Então ele estava dizendo, vai surgir o Messias. Então em 69 semanas surge o Messias. Ele vem. Então a partir do momento, Daniel, que eu dei a ordem para vocês saírem da Babilônia e irem para Jerusalém, reedificarem Jerusalém, até que vocês recebam o Messias e o matem, são 69 semanas. 69 semanas. Muitos dizem que a morte de Jesus, também, não estou falando para você pregar isso, estou dizendo só a título de informação, diz que a morte de Jesus aconteceu no dia 6/4 do ano 32, né? Essa diz que provavelmente essa foi a data da morte de Jesus, dia 6 de abril de 32, né? Não posso cravar, porque a gente não tem fato nenhum, mas os teólogos afirmam que essa teria sido a data. Se você fizer uma conta, entre dia 14 de março de 445 até 6 de abril de do ano 32, eu anotei aqui na minha Bíblia, 173.740 dias, né? Entre esse período. Se você calcular os anos bissexto, mais os 24 dias do dia 6 do dia 14 até o dia 6, dá mais 26 dias. Computando então os 116, que é os bissextos, computando esses dias, dá 1.173.880 dias. 173.880 dias, se você calcular ou dividir por 360, vai dar aí 483 anos. 483 anos, se você dividir pelas semanas, você vai perceber que deu 69 semanas, exatamente entre essa data e outra. Perceba-se que a Bíblia é perfeita em tudo que fala, em tudo que narra. Se essas datas estão afirmadas, nós podemos calcular aí aproximadamente de que esse seja o período que Deus falou a Daniel. Olha o que Deus está dizendo. Pensa nisso que é impressionante, irmãos. O quanto é impressionante essa ação de Deus.
Deus visita Daniel preso na Babilônia e diz assim: eu vou te explicar como vai acontecer, como será o final das coisas, Daniel. O dia que eu determinar para vocês saírem daqui, ainda não determinei, mas o dia que eu der a ordem para vocês saírem, até o dia que vocês matarem o Messias, 59 semanas acontecerão. 69 semanas acontecerão. Se acontecerem as 69 semanas, quer dizer que para 70 falta uma. Em uma semana termina tudo e eu estabeleço o reino daquele que vem. Então, o que nós começamos a compreender a partir de agora é que Deus estava dando uma ordem para que tudo isso pudesse chegar e pudesse então acontecer esse tempo, né, de Jerusalém ser restabelecido, o Messias vir e estabelecer entre nós. Bom, o que isto é importante é que quando a gente olha para essa profecia, eu vou adiantar aqui só para a gente ler o versículo de número 26, ele diz: olha, depois das 62 semanas será cortado o Messias. Olha a profecia aí. Será cortado, e a palavra cortado é literalmente isso, arrancado, morto, é literalmente executado. Deus estava avisando a Daniel, né? Sabe por que eu gosto? Tem dois personagens que eu gosto muito na Bíblia. É Daniel e João. Por quê? Porque para Daniel e João, Deus chama os dois de amado. Aos outros ele chama de amigo. Outros ele chama de servo. Para os servos, ele diz assim: olha, o servo obedece, recebe a ordem e obedece o que o Senhor diz. Mas ele diz: a vocês, para alguns, eu vou chamar de amigo. Não chamo mais servo. Porque o servo não sabe o que o Senhor faz. Mas o amigo sabe. Mas tem uma classe especial, que é Daniel e João. Ele chama eles de, amado. Chama de amado. E quando eles chamam de amado, ele diz: não, para esses dois aqui eu tenho que revelar, inclusive o que eles não sabem. Tanto que só quem conhece o futuro. Daniel no Antigo Testamento, João no Novo Testamento. Deus só revela futuro para quem Ele ama. Olha que coisa extraordinária. Entende o que Deus está dando para nós aqui nesse tempo? Um amor de Deus sendo revelado, dizendo: ó, eu estou te falando de futuro, porque eu te amo. Se eu não te amasse, eu só precisava dizer: me obedece. Eu só precisava dizer: estou cuidando de você. Mas o que nós estamos vivendo nesse tempo é Deus dizendo: eu amo a igreja. Eu amo como amei Daniel, eu amo como amei João, eu amo a igreja que revelo a ela o futuro, mostro a ela os últimos acontecimentos. É isso que Deus está fazendo com a gente. E isso aqui já é maravilhoso só de compreender, irmãos. Mas vamos para frente para a gente pegar essa história aqui. E depois das 62, então ficou 7 semanas para reedificar Jerusalém, 62 semanas para vir o Messias e ser morto, será cortado, executado. Mas não para si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Agora ele dá uma palavra. Depois que ele for cortado, haverá um príncipe que há de vir. E esse príncipe que há de vir, deixa eu explicar para vocês. Ele destruirá a cidade e o... Pega essa palavra aqui. Ele destruirá a cidade e o santuário. Isso aqui é maravilhoso da gente pensar. Deixa eu dar uma avançada aqui para te mostrar o que eu quero falar. Para a gente entender o que está acontecendo aqui. O texto bíblico que nós acabamos de ler, ele está dizendo: olha, Daniel, está aqui Daniel, cativo na Babilônia, está recebendo a ordem, está aqui, Daniel, a ordem é o seguinte, meu filho. Perdão pelo meu filho, né? Mas só para você entender a palavra. É Deus falando com Daniel: Daniel, eu vou te revelar o tempo do fim. Eu vou te revelar esse tempo aqui e aqui. Isso é a ordem de Deus, capacidade de Deus, de dar instrução sobre as coisas futuras. Deixa eu te mostrar aqui. No final das coisas vai acontecer o seguinte: daqui até vocês saírem para reedificar a Jerusalém, são 7 semanas, 49 anos. Entre restabelecer Jerusalém até vocês matarem Cristo, são mais 62 semanas. Então, até que vocês saiam daqui e matem a Cristo, esse período é um período de 69 semanas. Então quer dizer que esse período que nós estamos aqui, aqui é Cristo subindo, aqui é a igreja sendo arrebatada. Esse período aqui é uma pausa profética.
Deus pausou o tempo e chamou esse período de graça, favor imerecido. Olha, eu não precisava dar essa pausa, porque terminado isso, isto tinha que acontecer. Esta é a última semana, esses são os últimos 7 anos, mas eu pausei para dar esse tempo para que vocês gentios fossem salvos. Aí aconteceu uma coisa, quando os israelitas mataram a Jesus, vou voltar a dizer aqui, está vindo aqui o povo de Deus, está vindo nessa linhagem aqui, são cativos, são levados presos, voltam, matam a Jesus. Quando eles matam Jesus, o que acontece? Eles vão descer. Aqui começa o nosso tempo, aqui começa a pregação do apóstolo Paulo aos gentios, aqui a gente começa a ser ganho, e aqui nós estamos navegando. Então nós aqui, até viu o arrebatamento da igreja, até Deus levar. Enquanto Israel está aqui, morto, vale de ossos secos, Ezequiel 37, está aqui morto, esperando para que a igreja suba, ele volte para a linha do tempo, assuma o lugar e viva a última semana que Daniel disse que eles viveriam. Até aqui está certo? Até aqui, quem está aqui está pegando? Deu para entender até aqui? Então o que acontece? Esse período aqui que nós estamos vivendo, desde a morte de Jesus, a abertura para a igreja, isso é um período de graça. Isso não existia. Isso é Deus abrindo para nós, gentios. É tanto amor de Deus por nós. Eu fico pensando assim, nós éramos os últimos, tornamos os primeiros. Nós éramos o final, mas Ele nos fez igual, sabe? Ele nos chamou para si, nos fez filho, co-herdeiros, adotados. Não é o que Ele diz na palavra? Que nós somos adotados por Ele. Nós não éramos filhos, mas Ele nos tornou como filhos, nos adotou, nos amou primeiro. E Ele nos resgatou para o seu reinado, nos trouxe de volta. E diz, vou dar oportunidade agora para vocês. E nós estamos vivendo esse tempo aqui. Só que esse tempo vai acabar. E acaba quando a igreja for arrebatada. Porque aí abre a última semana de Daniel. E quando abrir a última semana de Daniel, como eu disse, a última semana de Daniel é para quem? Para Israel e para Jerusalém. Mas vamos lá para a gente acompanhar o que está acontecendo aqui e não ficar perdido sobre isso. Quando ele abre isso, você viu lá comigo no texto, que ele diz, olha, então, e o povo do príncipe que há de vir. Quem é esse príncipe que há de vir no texto de Daniel? Muita gente diz assim, esse príncipe que há de vir é o Satanás, é o falso profeta. Não, ele não está falando isso aqui. O texto bíblico vai nos mostrar. Vamos ler lá no Novo Testamento, porque aqui a gente caminha lá para o Novo Testamento e aprender com o texto que nós lemos. Nós lemos esse texto lá agora há pouco, na abertura do nosso culto. Vamos ler lá, Mateus, capítulo de número 24. Você lembra que Mateus é um texto biográfico com cunho escatológico. Dois capítulos escatológicos, Mateus 24 e Mateus 25. Mas vamos ler o 24 para a gente entender o que ele está dizendo aqui. Aonde começa isso aqui? Mateus 24, versículo 1 e 2, e vou ler o 34, porque vai ser a resposta do que ele diz. O príncipe que há de vir, vamos voltar lá, o príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Presta atenção no que Deus revelou a Daniel. Olha o que acontece aqui. Mateus 24, verso 1 diz assim, vou voltar lá. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. O que Daniel falou que seria destruído? O templo e a cidade, lembrou lá? E aí ele diz assim, mostraram-lhe a estrutura do templo. Olha o que Jesus respondeu agora. Jesus, porém, lhes disse, Jesus está dentro das 62 semanas lá, que vai completar 69, não estava morto ainda. Jesus, porém, lhes disse, não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Deixa eu dizer uma coisa, olha que coisa fantástica aqui. Jesus usou uma expressão, sem que esta geração, a geração é um tempo de 40 anos, era o tempo de 40 anos a geração passada naquele tempo. De 40 em 40 anos passa-se uma geração. Jesus está dizendo, deixa eu falar uma coisa para vocês,
Vocês estão olhando para esse templo aqui, o templo é tão maravilhoso, eles estavam mostrando a Jesus em Jerusalém o grande templo. Ele diz assim, olha, isso aqui vai cair, não vai ficar uma pedra, vai ser tudo destruído. E não vai passar uma geração sem que isso aconteça. Vamos voltar para o texto de Daniel. Vou voltar no texto de Daniel para te fazer entender. Ele diz, olha, e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Daniel estava dizendo, peraí, quando o Messias for retirado, virá um príncipe que vai destruir a cidade e o santuário. Jesus está dizendo, olha, vai destruir a cidade e o santuário. E vai ser nessa geração. Se os teólogos estiverem certo de que Jesus morreu no ano 32, lembra que tem aquela diferença da idade de Jesus? Quando começa, uns dizem que é 29, outros dizem que é 32, porque tem aquela diferença entre o nascimento de Jesus. Sabe por quê, gente? Deixa eu te falar uma coisa para vocês. Deixa eu esclarecer isso aqui. Muita gente tem a concepção de que Jesus nasceu e virou o ano zero, né? Então Jesus nasceu ano zero. Mas na verdade, a gente sabe que essa mudança no calendário bizantino, né, é diferente. A gente tem uma contagem diferente. Quando Jesus dá o ano zero, Jesus já estava com 2 a 4 anos de idade. Então é essa confusão que ainda tem. Por isso que os teólogos afirmam que era por volta do... Jesus não morreu no ano 33. Jesus morre ou no ano 29 ou até o ano 32. Eu estou pondo o ano 32 como uma referência. Se Jesus morreu no ano 32, ele disse uma frase importante. Ele diz no versículo 34, não se passarão uma geração. Quanto tempo dá 32 mais 40 anos? 72. Então ele está dizendo, olha, não passará uma geração sem que isto aconteça. Só que tem um fato interessante. O que ele estava dizendo? Daniel profetizou que depois que fosse cortado o Messias, Jesus morresse, viria um príncipe. E esse príncipe destruiria a cidade e o santuário. Jesus disse, olha, vai acontecer um fato, o templo será destruído, não ficará pedra sobre pedra. Só que eu já vou dar uma data para vocês, não vai passar uma geração. Acontece que no ano de 70 depois de Cristo, o general Tito, vindo de Roma, invade Jerusalém, no ano 70. Ou seja, dentro daquela geração, porque 40 anos daria 72. Dentro daquela geração, quem chega? O general Tito, com 100 mil soldados romanos, invadem a cidade, destrói o templo, destrói Jerusalém, entram dentro do lugar sagrado, pegam as coisas do lugar sagrado e voltam a Roma. Tanto que hoje, quem visita Roma, você chegando próximo ao Coliseu, tem um arco chamado Arco de Tito, e o arco de Tito tem desenhado lá a invasão de Tito a Jerusalém, porque quando ele volta a Roma, trazendo os despojos, é grande o cortejo, porque grande foi a vitória, até hoje contada em Roma, até hoje existente. Jesus dizendo, deixa eu explicar para vocês, quando acontecer, eu estou dizendo, não ficará pedra sobre pedra, virá um príncipe e destruirá toda essa cidade e todo esse templo. Daniel estava dizendo, destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação. E até o fim, agora preste atenção, e até o fim haverá guerra. Estão determinadas as assolações. Ele diz, olha, a partir daqui não tem mais período sem guerra. Guerra é algo normal, é algo existencial, não tem mais. Pastor, a gente vai viver um ano de paz? Não, não. A Bíblia já está dizendo desde Daniel. Está determinado. Vão haver guerras contínuas, sequenciais, determinadas através da Bíblia. E olha que coisa interessante. Jesus sobe dali, porque aí nós lemos o versículo 1, versículo 2, né? Ele desce ao vale, sobe ao Monte das Oliveiras, e quando ele sobe ao Monte das Oliveiras, ele vai dizer, olha, deixa eu falar uma coisa para vocês, contando tudo que aconteceram, os discípulos chegam para ele e dizem, Senhor, nós vamos perguntar um negócio para o Senhor então, o Senhor acabou de dizer que não vai passar uma geração sem que o templo seja destruído, conta para a gente então, dize-nos, quando serão, que sinal, e o fim do mundo? 3 perguntas. Conta pra gente, explica pra gente esse negócio. Quando serão? Qual o sinal? E quando é o fim do mundo?
já que vai acontecer? Olha que 3 perguntas extraordinárias que o texto bíblico vai mostrar para nós aqui no texto de Mateus, capítulo de número 3. Aí Jesus começa, aqui o capítulo 24, o capítulo 24 de Mateus, começa a nos dar uma narrativa expressa, linda, maravilhosa. Aí Jesus começa a dizer, eu vou explicar para vocês quando vai acontecer. Versículo de número 4, você tem aí na sua Bíblia, eu não tenho aqui na minha. Ele diz assim, e Jesus respondendo, disse-lhes, acautelai-vos, para que ninguém vos engane. Irmãos, olha que coisa maravilhosa. Jesus começa a dizer, vocês querem saber quando serão essas coisas? Qual o sinal? Quando é o fim do mundo? Quando começar a te enganar. Quando começarem os enganos, fique atento. Esse é um sinal. Este é um sinal. Sinal de que as coisas estão caminhando para o fim. Acautele-se para que ninguém vos engane. O que Jesus queria dizer é que o engano seria uma ferramenta, um instrumento demonstrando um sinal, demonstrando que ele está voltando. Irmão, deixa eu parar aqui, porque eu preciso parar aqui para esclarecer isso aqui. Eu olho para hoje em dia, irmãos, é uma aberração o que nós estamos vendo em muitos caminhos teológicos, não é? Olha para a internet, irmão. Eu estou quase desanexando o tal do Facebook. Porque, pelo amor de Deus, gente, o que tem de voz, inclusive de louco, não é? Tem umas vozes muito malucas e enganando o povo assim, sorrateiramente. E a gente percebe que isso é sinal do fim. Jesus dizendo, quando começarem os enganos, acautelai-vos. Ficar preparado, ficar atento. A palavra de Deus é essa, de Jesus é essa. Assim como eu estou dizendo que vai acontecer que o general Tito vai vir e vai destruir, eu estou dizendo para vocês que vai vir no tempo do fim, um tempo de muito engano. Então vocês tomem cuidado, acautele-se. Aí ele continua dizendo o texto. Vamos ler lá. As pessoas acham que o versículo 5, 6, 7, 8 são sinais. Mas vamos ler o texto direitinho? Vamos ler assim com cuidado? Ele diz assim, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e rumores de guerra. Olhai, não vos assustei, porque é mister que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá mortes, pestes, terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o quê? O princípio. Deixa eu mudar aqui para o mapa. Olha aqui. O que ele está dizendo? Isso aqui é só princípio das dores. Não é sinal do fim. É princípio. É início. É início. Ele está dando para nós uma ideia. Isso aqui é o início. Isso é só abertura. Isso aqui é só para te dar. E que dores são essas? O que o apóstolo está dizendo aqui são as dores de parto. Isso aqui é mais fácil para as irmãs que já tiveram filho e filho de parto natural. Não é? Quando está quase para nascer o bebê, quando está quase para nascer, começa a sentir uma dor. Essa dor vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, vai chamando aquilo que a gente chama de contração, aumenta a frequência, aumenta mais, até que a criança nasce. E aí o resplendor da glória brilha, né? Porque nasceu a criança. Esse é o entendimento. O que ele está dizendo aqui? Isso aqui é só sinal de princípio de dores. Quando você vê guerra, rumores de guerra, nação contra nação, gente, isso aqui não é o fim não. Isso aqui é só as dores que estão acontecendo. Só que fique atento. Assim como a dor do parto vai agravando, as guerras, rumores de guerras, nação contra nação, começa a se aumentar. Quando vocês virem esse aumento dessas coisas, não é guerra. Pastor, vai vir a terceira guerra mundial e chegou o tempo do arrebatamento. Não, irmão. A gente não precisa da terceira guerra mundial, nem do tempo de nenhuma outras coisas. É só mostrar que as coisas começam a se multiplicar. As coisas começam a ficar mais próximas, mais visíveis, né? As coisas começam a ficar mais notórias. Haverá fome, haverá peste, haverá terremotos em vários lugares. E olha que coisa interessante. Quantas vezes nós já falamos,
há quantos anos o mundo fala tal do SARS-CoV? Quantos anos? Se eu não me engano, 2011 foi a primeira epidemia, né, de SARS-CoV do mundo. Isso vem. Agora já faz um ano que o mundo inteiro está falando desse SARS-CoV. O mundo inteiro. Antes era uma nação, 2, 3, 5. E agora? Ó, a dor aumentando. Estão percebendo o que Jesus estava dizendo ali para eles? Eles estavam lá no Monte das Oliveiras conversando com Jesus. Eles, vai cair esse templo. O príncipe lá de Daniel vai vir, vai destruir. Mas, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vocês querem saber o tempo do fim? Não é uma geração, não. O tempo do fim é que vai ver essas dores aumentando. Mas vai acontecer um evento chave. Que evento chave é esse? É o versículo 15, quando ele diz: quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, e agora ele está falando de uma coisa. Olha, a abominação que falou o profeta Daniel, quem é essa abominação? A serpente. Quando você vê que essa serpente, a abominação, ela entrou em que lugar? No lugar santo. Quem entra no lugar santo? Era o sacerdote. Olha aí. Olha o anticristo. Quando ele pisar e demonstrar a força religiosa, está aqui ela, ó, com as cabeças tudo restauradas, que nem Daniel viu na visão. Quando ele vier, é pronto. Esse evento é o evento do fim. O que Jesus está dizendo é os últimos 3 anos e meio. Pastor, então nós não temos nenhum texto para dizer assim, olha, se Jesus está dizendo dos últimos 3 anos e meio, do fim aqui, quer dizer que a igreja então pode entrar na tribulação e grande tribulação. Ele vai no meio então da tribulação, olha, porque ele faz o início e... Não, irmão, eu não creio assim. A Bíblia me dá figuras, e através das figuras me faz entender que antes de qualquer evento de grande impacto, Jesus salvou. Se a gente lembrar de Noé, tinha Enoque. Antes de vir o dilúvio de Noé, Deus tirou Enoque da terra. Antes de acontecer qualquer cautividade ou qualquer prisão ao povo de Deus em Israel, na Babilônia, Deus tirou o profeta Elias. Deus arrancou da terra. A gente pode lembrar também das mulheres, que eram as mulheres gentias, lembra? De todos os patriarcas. As esposas gentias dos patriarcas, nós não encontramos na Bíblia a sua declaração de morte. Nós vimos as mulheres hebreias morrendo, como Sara morrendo, como Rebeca morrendo. Mas nós não vamos ver as esposas gentias morrendo. E se elas não morrem, é uma figura de que a esposa não vai morrer, não vai passar. Ora, Jesus chama a igreja de quê? De esposa, de noiva, de amada. Se eu vou te perguntar uma coisa, você deixa a tua esposa passar e ser espancada? Você acha que Jesus vai deixar a igreja ser batida, espancada, agredida? Não vai não, irmão. Antes de vir o tempo de castigo, de juízo, Deus arranca a igreja e diz, agora eu inauguro a última semana que o profeta Daniel estabeleceu. E é esse texto que eu quero voltar com vocês aqui, que é o versículo de número 27. Ele diz, e ele firmará aliança com muitos por uma semana. Quem é esse? Esse aqui agora é o anticristo. Ele diz, ele firmará aliança com muitos. Por quanto tempo? 1 semana. 7 anos. Então a tribulação e grande tribulação, 1 semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. Ou seja, ele corta tudo e revela quem de verdade ele é. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Até aqui, ó. Deixa eu voltar no mapa aqui, é para frente. Até aqui, ó. Satanás está com a cabeça ferida, porque Jesus pisou aqui no Gólgota, feriu a cabeça dela. E daqui para frente, ele está com a cabeça ferida até ser restaurado e descer aqui. Aqui é o 3 anos e meio que diz o texto de Daniel 9, 27. Muitos dizem assim que até agora ele está trabalhando só com a cauda, né? Satanás só trabalha com a cauda, que a cabeça está machucada. Mas com a cauda ele está dando um trabalho para os crentes, né? Só com a cauda. Irmão, ele dá um trabalho para os crentes.
Tem uns crentes que ficam sapateando por causa de Satanás, que tá só com a cauda. Imagina se ele tivesse com a cabeça. O que vai ser esse negócio, não é não? Se hoje fica com a cabeça machucada, ele já está derrubando alguns, né? Imagina quando ele estiver com a cabeça pronta no lugar. Aí o negócio vai ser esquisito, vai ser feio o negócio. O negócio vai ser complicado. Mas vamos lá para a gente terminar o nosso encontro de hoje. Bom, ele diz que falta uma semana. Volta aqui. Ele diz que falta uma semana e sobre as asas das abominações virá o assolador. E isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Aí ele diz assim, olha, isso aqui agora é o fim. É a última semana. É a última semana. Falta só uma semana. O que Deus quer dizer então com Mateus 24, 22, que é o final do nosso encontro de hoje? Jesus disse lá, olha, vamos ler o texto? Porque aí o texto está dizendo de um perigo. Esse texto aqui, gente, muita gente não entende ele, e eu vou tentar explicar ele aqui. A partir do versículo 17, esse texto é texto para a grande tribulação, é um texto escatológico. Para esse período aqui, ó, Mateus aqui 24, a partir do versículo 17, é para esse período aqui, não é para esse período aqui. Tem gente que confunde esse texto que nós vamos ler agora com arrebatamento. Ele não tem nada a ver com arrebatamento, ele tem a ver com tribulação, grande tribulação e a vinda do Senhor para o Gog e Magog. O que isso é importante? Vamos ler o texto, porque agora você vai perceber o que eu estou falando. Mateus 24, 17 diz assim: e quem estiver sobre o telhado não desça a tirar alguma coisa da sua casa. E quem estiver no campo não volte atrás para buscar as suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentam naqueles dias. E orai, para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Olha que coisa interessante. Esse texto aqui, ele está falando do último período. Então ele é um texto da última semana de Daniel. Não tem nada a ver com arrebatamento. Nada a ver com arrebatamento. Esquece. Entenda o período bíblico. Senão a gente pega o texto e faz uma confusão. Faz uma salada. Sabe? Faz aquela salada misturada, né? Põe tudo na tigela, chacoalha tudo, balança tudo e faz um negócio de dizer, isso aqui é uma salada. É o que muita gente está fazendo com o texto bíblico. Esse texto é para um tempo específico, que Daniel disse como última semana. E como a gente sabe sobre isso? É porque o 22, que a gente já ouviu, e você já ouviu também, e eu já ouvi, e talvez até já orei, talvez você também já até orou, dizendo, Senhor, o mundo está ficando difícil, abrevia o tempo, ouve a nossa oração, vem mais rápido do que está determinado, vem antes do que o Senhor já previu para vir, faz alguma coisa, ouve a nossa oração, né? E aí o texto do capítulo 22 está dizendo para nós assim, olha, e se aqueles dias não fossem abreviados, o que significa? Qual o sinônimo da palavra abreviado? Quem me ajuda aí? Sinônimo de abreviado. Me ajuda aí, gente. Antecipado. Qual é o sinônimo? Encurtado? Encurtado? Antecipado? Resumido, abreviado. Olha que são sinônimos. Olha, o que ele quer dizer? Vamos pensar nisso. Ó. E se esses dias não tivessem sido encurtados, aqui está o sentido. E se estes dias não estivessem sido abreviados, olha o que o texto está dizendo. Nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Quem são os escolhidos? Quem são os escolhidos? Eu já disse lá atrás em Daniel. Quem são os escolhidos? Israel. O que o texto de Mateus 24, 22 quer dizer? Que a gente pode orar e o tempo de aflição vai ser encolhido? Jesus pode voltar para o arrebatamento? Não. O que ele quer dizer? Por causa de Israel,
por conta de Israel, os tempos, os dias foram abreviados, por causa deles. Por causa deles, tribulação e grande tribulação será apenas de 7 anos, apenas uma semana. Por quê? Porque eles já gastaram 69. O que ele quer dizer isso? É que se eles matassem Jesus 7 anos antes do que Jesus fosse morto, antecipa uma semana. Então eles teriam gasto o quê? 68 e não 69. Se tivesse morto Jesus com 68 semanas, quanto tempo ficaria para a tribulação e grande tribulação? Ó, se mataram Jesus na 69 e são 70, falta uma semana. Uma semana, 7 anos. Mas se eles tivessem matado Jesus com 68 semanas, 7 anos antes, quanto tempo ficaria de tribulação? 2 semanas, que são 14 anos. E se eles matam Jesus com 67 semanas? Quanto tempo ficaria? 3 semanas. Quanto tempo seria tribulação e grande tribulação? 21 anos. Agora, o que ele está dizendo? Se o tempo não fosse encurtado para uma semana, ninguém se salva. Morre todo mundo. Imagina, 21 anos de tribulação e grande tribulação. 21 anos. Se com 7 o povo está dizendo, Senhor, a gente quer a morte e não vai achar. Imagina 21. É por isso que o texto está dizendo, ora, se o tempo não fosse abreviado por causa dos escolhidos, eles poderiam ter matado Jesus lá no início. Jesus não viveu 33? Imagina. Se ao invés de matar Jesus com 33, ele mata Jesus com 7. Mata Jesus com 3. E aí? Imagina, 28 anos de tribulação e grande tribulação, mas por causa daquilo que os escolhidos fez, o tempo foi encurtado, diminuído, para uma semana. Ficando apenas 7 anos. Então, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Não dá para orar. Eu vejo corrente de oração, dizendo assim, pastor, vamos orar, para Deus vir arrebatar a igreja rápido. Vamos pedir para Deus abreviar o tempo, Deus abreviar os anos. Está lá no texto bíblico, Mateus 24, 22, que Ele pode abreviar o tempo. Não pode. O texto já está pronto, já foi, por causa dos escolhidos, escolhido é Israel. Está vendo como que a gente tem que entender? Senão a gente vai engravidando de ouvir, né? Porque tem gente que é grávida só de ouvir, né? Ele ouve, engravida e sai falando, né? Come com farinha, né? Não ouve não. Mas é isso, come com farinha aquilo que vem. Está no texto, pastor. Mas aqui a Bíblia está dizendo que se não fosse abreviados os dias, nós não vamos dar conta, então vamos pedir para abreviar. Tem jeito não, é a última semana. Semana que vem, eu quero falar desse propósito. O que vai acontecer aqui na tribulação e grande tribulação. Você já entendeu que falta uma semana para o final de todas as coisas. Mas para chegar essa final de semana, essa semana de 7 anos, tem que acontecer um evento aqui, chamado arrebatamento. Para essa tribulação e grande tribulação, você já tem que ouvir que as guerras, rumores de guerra, pestes, fomes, estão se... Deixa eu te dar uma dica aqui. Se você ouvir isso, é que está chegando tribulação e grande tribulação. Só que antes de tribulação e grande tribulação, tem que estar chegando o quê? Eu não sei o que você está esperando. Eu não sei você. Eu não sei vocês. Mas para mim, a cada dia que passa, quanto mais eu conheço, mais eu percebo que breve, Jesus está voltando. Breve, Ele voltará para nos buscar. Breve, Ele vem para chamar a igreja para com Ele habitar nas mansões celestiais. Foi bênção para você?
Tem sido bênção para você esse nosso encontro? Tem feito efeito na tua vida? Se você não entender que muito em breve o Senhor está vindo para resgatar a sua igreja, olha, irmãos, não faz sentido nenhum as coisas que nós estamos vivendo. Eu quero dar um recado muito claro, muito lúcido e muito sincero a todo mundo que está me ouvindo, a todo mundo que está me acompanhando a cada semana. Volta hoje para Jesus. Firma hoje os teus passos no Senhor, porque será como um piscar de olhos, e o que há de vir, virá, não tardará. Ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora, a não ser o Pai. Ele está mostrando os teus sinais. Volta hoje para Jesus. Volta hoje para Jesus. Corre. Aceita Jesus hoje. Aceita Jesus hoje. Arrepende dos seus pecados. Confessa a Cristo. Pede a Ele para colocar o seu nome no livro da vida. Pede perdão a Ele. Porque não há perdão ou não há falha, pecado que não possa ser perdoado. Jesus é amor. Hoje, na nossa página no Instagram, nós lançamos um texto chamado É Sexta-feira, mas o domingo vem aí. Talvez hoje seja a sexta-feira da tua história. Talvez hoje seja a sexta-feira da tua vida com dores, tormentas e desesperança. Mas a palavra certa é essa. Assim como virá a Páscoa neste domingo, Jesus pode voltar para resgatar a sua igreja. Tudo está pronto, tudo está posto ao seu devido lugar. Falta Jesus voltar. Somente isso. A Páscoa simboliza nada mais do que isso, a passagem. Quiçá seja nessa Páscoa que o Senhor nos leve para encontrar com Ele nos ares. Não dá tempo para outra coisa. Não dá tempo de pensar em outra coisa. E eu não sei você. Eu não sei você que está pensando em festas, pensando em diversões. Não é que Cristo não queira a nossa felicidade e as nossas diversões. Jesus quer a nossa vida de comunhão com Ele, de entrega total. E eu quero te fazer um apelo na noite de hoje. Eu termino esse culto com um apelo. Volte para Jesus hoje. Volte para Jesus o mais rápido possível. Volte para Jesus agora. Há um chamado de Deus antes que as coisas aconteçam. Antes que Jesus venha, arrebate a igreja e leve-a para o céu. Antes que comece o tempo da tribulação, grande tribulação. Antes que seja tarde demais. Antes que as dores, as tormentas, as angústias se multipliquem. Volta para Jesus hoje. Pastor, mas com Jesus eu não vou ter dor, eu não vou ter luta, eu não vou ter dificuldade. Vai. O próprio Senhor disse assim: neste mundo tereis aflições. Nós não estamos isentos de dores, de lutas, de aflições. Mas uma coisa nós temos diferente: uma promessa que está sobre nós. Porque enquanto o mundo espera nesta terra somente as bênçãos e as benesses do seu céu, nós, os que cremos, esperamos Cristo, esperamos a vinda dEle, esperamos no céu todas as promessas que um dia Ele nos fez, para habitarmos com Ele eternamente, e assim recebermos com Ele o júbilo de entrarmos nas mansões celestiais. É esperar em Cristo, e ainda que passemos por aflições, por angústias, por tormentos, nós não desfalecemos, porque fiel é o Senhor que prometeu. Por isso que Ele dá algo para nós que o mundo não conhece. Ele dá para nós consolo, enquanto o mundo não sabe o que é ser consolado. O mundo sabe viver desesperado. Ele dá para nós paz, e o mundo não conhece a paz que Ele dá. Porque a paz do Senhor não significa dizer que nós não temos guerra. A paz que o Senhor nos dá é que Ele nos deixa com convicção, mesmo enfrentando as maiores pelejas. Em meio às lutas, Ele está conosco. Ele está comigo aqui, Ele está contigo aí. Ele está conosco aonde nós estivermos. Aonde estiver 2 ou 3
reunidos no meu nome, eu estarei ali com eles. É debaixo dessa palavra que eu quero orar pela tua casa. Eu quero orar por você que está ouvindo essa mensagem, ou que ouvirá essa mensagem. Eu quero orar pela tua vida, dizendo e declarando que o Senhor tem bênção e quer te levar a habitar com Ele nas mansões celestiais. Se você quer aceitar a Ele, dobre os seus joelhos. Se você quer confessar a Ele os teus pecados, pedir a Ele arrependimento, declarar arrependimento dos seus erros, faça isso. Dobre o seu joelho, abra a sua boca, fala com Deus. Senhor, eu errei, eu falhei, mas eu quero pedir perdão. O Senhor é perdoador, o Senhor é bonança, o Senhor, Ele tem benignidade, Ele tem bondade, Ele tem mansidão. Ele está com as mãos estendidas para abençoar a minha e a tua vida. Creia que Ele vai abençoar a todos quanto recebem a sua palavra e são chamados de filho. Se você entendeu a mensagem dessa noite, ore comigo, ore por esses irmãos e irmãs, ore por aqueles que precisam voltar aos caminhos do Senhor. Orem por aqueles que estão fracos, por aqueles que estão caídos ao meio do tempo, por aqueles que estão angustiosos, aqueles que ainda não conhecem a vinda do Senhor. Hoje é sexta-feira, domingo vem aí. O domingo a esperança renasce, Cristo vive, a esperança brilha, Cristo volta, Cristo mostra a sua glória, Cristo revela a nós que valeu a pena permanecer em todo tempo fiel à sua palavra. Senhor, te damos graça. Muito obrigado, Pai, pela mensagem desta noite. Muito obrigado, Senhor, por esse encontro. Muito obrigado, Senhor, pela tua fidelidade. Muito obrigado, Senhor, por esse momento que nós passamos na tua presença. Aonde estiver um homem, uma mulher, um jovem, aonde estiver um adolescente, uma criança, alguém que nesta hora pede ao Senhor misericórdia, compaixão, agora pede ao Senhor perdão pelos pecados, pelos erros, pelas transgressões. Tu és o Deus perdoador, Tu és o amor, Tu és aquele que ama, Tu és aquele que cura, Tu és aquele que perdoa, Tu és aquele que restaura, que regenera, Tu és aquele que purifica, Tu és aquele que testifica. E se tudo isso é verdade, Pai, abençoe esta casa, abençoe esta vida, abençoe esta família, abençoe esses irmãos e irmãs que conosco caminham na Tua palavra. Ensina-nos, Senhor, a viver na fidelidade da Tua palavra. Sê conosco em tudo que fizermos, Pai. Ajuda a Tua igreja, ajuda o Teu povo, nos leva adiante, Senhor. Esperamos, Senhor, a Tua vinda. Quiçá, Senhor, aconteça ainda neste domingo. Maranata, ora vem, Senhor Jesus, resgata-nos, leva a habitarmos contigo nas mansões celestiais. Assim pedimos, assim que te agradecemos, em nome de Jesus.